9 anos atrás, eu voltei do Brasil e eu estava num relacionamento de distância. E todo mundo, os meus amigos e também outras pessoas que eu conhecia, quando eu falei disso, eles falaram: isso não vai dar certo, ela vai te trair. Tu vai ver que aqui tem mulheres na Alemanha que tu vai te interessar por uma outra e a coisa vai acabar. Vocês vão se perder, vocês vão seguir outras direções, todo esse blá blá. Hoje, 9 anos e meio depois de conhecer ela, a gente está sentado aqui e o relacionamento à distância deu certo. Mas eu acho que é um grande desafio para todo mundo, e nesse mundo globalizado tem mais e mais pessoas seguindo esse jeito de relacionamento, porque eles vão para trabalhar em outro lugar, ou fazem intercâmbio, que nem eu fiz numa universidade, ou talvez na escola, e começam um relacionamento à distância. Se isso é você, esse vídeo é para você. E é um grande desafio, não é? A gente tá quase 10 anos juntos nesse relacionamento à distância que a gente fez dar certo. E a gente tava se perguntando o que foi de diferente que a gente conseguiu fazer um relacionamento à distância, já é difícil, intercultural, dar tão certo. E eu acho que a primeira coisa, o primeiro aspecto que a gente tem que entender é que para fazer um relacionamento à distância dar certo, tu precisa saber se aquela pessoa realmente é a pessoa ideal para ti. Porque o relacionamento à distância já é difícil. E se tu for te relacionar com alguém que talvez não tá compromissado, ou que tu não é completamente apaixonado. Eu lembro que quando eu conheci o Rafa, há anos atrás, eu me lembro de ter essa sensação de olhar para ele e pensar, nossa, é um cara com esses valores que eu quero. Essa pessoa que eu quero me casar, que eu quero ter meus filhos, que eu quero construir minha família, porque eu via nele aquilo que eu vinha buscando há muito tempo. Então isso foi crucial para nossa relação criar esse elo tão forte, porque eu entendi, tá, é esse cara que eu quero. E tu precisa, se tu quer ter um relacionamento à distância, a primeira coisa é ter esse sentimento dentro de ti. Senão vai ser muito difícil tu manter o relacionamento à distância sem essa convicção de que é ele que eu quero. Só que, dependendo como é a situação em que você conhece a outra pessoa, geralmente quando a gente passa um tempo num outro continente, nosso tempo é limitado. Então, em comparação com um relacionamento normal, vocês não têm tempo ilimitado para botar as prioridades, a coisa essencial na mesa. E por causa disso, uma recomendação nossa é de realmente chegar rápido a ver as coisas que são mais importantes no mundo e que depende do outro, se isso funciona no relacionamento. Por exemplo, vocês querem filhos ou não? Se o outro não quer filho e vocês vão passar meses, talvez anos longe, isso não vai funcionar. Depois vocês vão ter uma grande decepção, ou vocês vão adiar essa briga e perder tempo. Então a pergunta é: vocês querem filhos, vocês querem casar, quer morar em qual continente? A pergunta também muito importante, digamos que está namorando alguém de Japão, tu consegue morar no Japão se o outro bota isso como fator fundamental? Tu consegue falar a língua, tu consegue te relacionar com as pessoas lá, ou tu sempre teve a imaginação de morar no Brasil, ou talvez como era no meu caso, Alemanha, né? Isso era um ponto fundamental na nossa discussão. Sim, eu acho que essas perguntas de base têm que ser feitas logo no início, né? Eu lembro que bem no início da nossa relação a gente já estava perguntando: ah, tu quer ter filho? O que tu pretende da vida, né? Quais são teus objetivos? Porque se vocês tiverem objetivos em comum, ótimo, perfeito. Perfeito para construir essa relação. Porque eu não tava para perder tempo nem tu. Então eu lembro que a gente teve essa conversa muito séria de tipo, tá, isso aqui, tu tá levando a sério? Porque eu tô levando a sério. Isso pra ti é importante? E a gente colocou todas essas perguntas fundamentais, viu que batia tudo, que a gente tava querendo ir pro mesmo lugar, e falou, bom, então é isso que a gente quer, a gente vai se comprometer a isso. Porque se tu não tem clareza do que a pessoa quer, tu não sabe se essa pessoa quer as mesmas coisas que tu, e tu tá nessa relação, é muito fácil quebrar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer briga vai quebrar a relação, porque ela não foi construída em bases sólidas. Então, acho que a primeira etapa de como fazer um relacionamento à distância dar certo é começar esse relacionamento da forma correta. Alinhando as expectativas, alinhando como o outro é. Será que
é realmente essa pessoa que eu quero. Se ele estivesse comigo, eu estaria com ele, né? Se ele fosse do mesmo país, estivesse na mesma região. Porque tu precisa entender que vai ser uma jornada complicada. Mas se os dois estiverem comprometidos com essa relação e entenderem que é isso que eles querem, vai ser mais leve, digamos assim. Sim, com certeza. E para nós, realmente foi assim também. A gente passou no início do nosso relacionamento muito tempo no parque, né? No Parcão, em Porto Alegre, por exemplo. E ficamos falando, discutindo também. A gente gostou de falar sobre essas coisas desde o início. E tu vê se a coisa funciona. Porque, especialmente em culturas diferentes, também a percepção e a importância de filhos, de casamento e de onde morar, perto ou longe da família, pode ser muito diferente. Agora, a gente tem a vantagem de ser de culturas diferentes que são um pouco mais próximas uma da outra do que talvez é possível no mundo. Mas se, por exemplo, tu é brasileiro e tu namora uma chinesa, por exemplo, pode ser que é muito diferente essas coisas de individualismo contra coletivismo, família contra talvez não ter filhos e coisas assim. Então é muito importante, mais importante do que num casal que está no mesmo país e da mesma cultura, de resolver isso. E eu acho que tudo isso chega em ter tuas prioridades já alinhadas e disso dá para seguir. Eu acho que quando tu tá num relacionamento à distância, tu tem que estar completamente 100% comprometida com esse relacionamento. E aí entra a questão de tu entender que aquilo é prioridade na tua vida. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu era muito nova e o Rafa já era um pouco mais velho e podia se deslocar mais. Então, o que ele fez? Ele tomou como prioridade vir pro Brasil e ficar um tempo lá e fazer estágio lá, mesmo com todos os amigos dizendo, ai, por que tu vai fazer isso? Vai gastar todo o teu tempo no Brasil, podia estar fazendo o intercâmbio em outros lugares e melhorando o teu currículo, né? Tem toda essa questão de carreira, mas o relacionamento sempre tem que estar na frente, né? Tem que estar, se tu quer uma chance mais alta de dar certo. Tem pessoas que talvez tenham outra missão na vida e, ok, não queremos interferir nessa questão de prioridade, mas tem que ser claro o que é a prioridade. Por exemplo, para mim a prioridade era, a partir do momento que eu tinha certeza que é ela nessa vida, virou a minha prioridade, e ainda é a minha prioridade. Qualquer coisa, qualquer decisão qualquer outra coisa inferior a esse objetivo de fazer isso dar certo. Por exemplo, essa questão dos amigos, das pessoas na universidade falar, mas se você fizer um estágio na Ásia, isso aumenta teu currículo, daí tu tem América Latina, tu tem Ásia, e talvez depois tu faz o mestrado nos Estados Unidos. E para mim era, não, eu fiz estágio em Canoas, um lugar que ninguém conhece, especialmente fora do Brasil ninguém conhece, e eu voltei para o mestrado ali também. Então, eu tomei decisões contra todo mundo, e isso só é possível se tuas prioridades são claras. Porque se eu tivesse colocado, ok, relacionamento, vou achar outra mulher em outro lugar, depois eu vou botar carreira no primeiro lugar, eu teria talvez escolhido esse caminho sugerido. Então, muito importante de ouvir o que você sente, porque para mim isso não era lógico naquela hora, como talvez parece agora. Não era um raciocínio de lista de prioridades e botar um score e fazer não, nada disso. Eu senti que isso é o certo de fazer, então eu fiz, e todo mundo me chamando burro, basicamente não afetou mais. Isso é uma coisa que eu sentia também. Todas as minhas amigas, todas as pessoas diziam assim, relacionamento à distância, tu é louca, não vai dar certo, ele vai te trair, ou tu não vai aguentar. E eu não sei explicar o porquê, mas existia um sentimento dentro do meu coração que é isso. É isso e tu vai fazer o que for necessário. Então, acho que uma lição aqui que a gente deixa da nossa própria experiência, que é o que a gente pode compartilhar, é que se tu encontra algo que tem valor pra ti, que tu acha que parece ser certo, que tu sente que aquilo é algo bom, mantém o compromisso com aquilo, sabe? E mesmo que tenha obstáculos,
fica e pula esses obstáculos, porque vai valer a pena no fim. E hoje eu vejo amigas que falaram isso, vejo elas solteiras ou com relacionamentos muito ruins, ou relacionamentos que elas tinham antes já não tem mais. Então, quer dizer, o que vale o que as pessoas pensam sobre a tua relação ou aquilo que tu te compromete com o teu parceiro? Porque a relação é só de vocês dois, não importa que o mundo vai achar que é ruim. Se vocês se comprometem, se vocês passam pela jornada, vai dar certo, sabe? Vai valer a pena se for uma relação boa, se for uma relação legal, então vale a pena investir. E a gente fala isso muito numa sociedade que hoje acha que tudo é descartável, né? Então, acho que as relações hoje são difíceis de ter. Eu vejo muita gente, sei lá, com 30, 35 anos já dizendo, eu não encontrei ninguém e tal. Porque eu acho que se lançou essa ideia de quase fast food dos relacionamentos. É verdade. Tudo é descartável. Eu termino com ela aqui, mas que a gente podia ter dito, né? Eu conheci ele legal, mas eu conheço outra pessoa. Só que é difícil tu conhecer outra pessoa porque eu acredito muito nessa ideia de destino, sabe? Que o destino une as pessoas. Foi como eu imagino, assim, como eu sinto que a gente tem uma missão juntos. Eu sinto isso, sabe? Espiritual, de família, de trabalho, de muitas coisas. E então fica um extra aí do vídeo, né? Se tu sentir no teu coração que aquilo é pra ti, que aquilo é verdade, faz com prioridade isso na tua vida e marcha até o fim, né? Conforme os obstáculos, não importa. Toda coisa boa demanda um sacrifício, né? Então isso também faz parte. E medo é um dos fatores mais desafiadores, porque por menos informação que a gente tem, por mais medo que a gente tem. E, por exemplo, tu falou agora, 2 minutos atrás, que os amigos, ele vai te trair, ou para mim ela vai trair. Esse é um dos maiores medos que a gente tem, traição. E quando a gente está na mesma cidade, no mesmo lugar, a gente acha que a gente tem o controle, o que o outro faz e vai perceber. Não vai. Mas quando a gente está num outro continente, como eu estava, 11 mil quilômetros longe, parece que tu tem muito menos controle do que naquela situação. Então, e todo o teu ao redor, ele vai te desafiar naquilo que tu sente que é certo. E um dos medos vai ser traição, outro dos medos vai ser que talvez a carreira não vai funcionar porque tu tem que sacrificar tudo para o outro. E realmente eu acho que tu tem que ter uma certa imunidade para isso, construir, não ter, mas construir uma imunidade para isso e decidir se isso é a pessoa que é por talvez destino ou que tu escolheu e que tu sente que tá certo, então dá essa confiança para a pessoa de não fazer isso contigo e carreira tu pode criar também ao redor disso, em volta disso. Não são medos racionais, digamos. O medo racional nessa questão não existe se tu tá construindo isso em volta da tua prioridade. Eu acho que um ponto muito importante, essencial, se tu vai ter um relacionamento à distância, tu já tem. Inclusive, deixa aqui nos comentários pra gente saber se vocês estão passando por isso, se vocês gostam desse tipo de assunto. A questão da autoconfiança. Eu ia até falar de confiar no parceiro, só que eu acho que além de tu confiar no teu parceiro, que é básico de qualquer relação, independente se é à distância ou não, porque, como ele falou, pode a pessoa estar na tua rua, no teu bairro, e ela tá na pausa do almoço dela e te trair. Isso aí não precisa estar na balada, não precisa ser uma coisa muito uau. A gente sabe disso, então independe de tu estar com ciúmes ou não, ou com medo ou não. Mas a autoconfiança, eu acho que foi uma coisa muito importante pra mim, vendo da minha perspectiva, porque eu pensava que eu era uma mulher maravilhosa. Eu pensava, tipo, nossa, ele não vai encontrar alguém como eu. Impossível, eu sou única. Então eu tinha muito essa clareza e pensava, caso acontecesse dele me trair, quem vai perder é ele? E isso me deixava na tranquilidade de pensar que vou deixar as coisas rolarem. Se acontecer o pior, né, nesse caso, eu vou seguir em frente, porque eu sou uma mulher maravilhosa, eu sei que eu vou encontrar uma outra pessoa. E eu acho que ele também pensava isso, de entender que ele se basta, sabe? Então é muito importante que tu tenha esse autoconhecimento, que tu tenha essa autoconfiança em ti, de entender que tu é uma pessoa única, que se a pessoa do teu lado te trair, bom, o problema é dela, né? Ela que tá perdendo, ela que vai sair sem a tua companhia, porque é impossível alguém encontrar alguém idêntico a ti.
Eu tenho certeza que se a gente terminasse, eu nunca ia encontrar um outro Rafael, nunca. Ele é único. Eu conheço ele, eu sei que ele me conhece e da mesma forma. Então, trabalha a tua confiança, sabe? Pra que o relacionamento não fique um relacionamento tóxico, porque vai ter aquela coisa de, onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Só que se tu não tem a confiança, tu vai ficar perguntando o tempo inteiro, tu vai ficar noiada, tu vai criar história na tua cabeça. E tu tem que confiar na pessoa e em ti mesmo, né? Absoluto. E a gente fez um total de 6 anos e meio relacionamento à distância. Eu vim 3 vezes para ficar quase um ano, 3 vezes um ano para o Brasil, que deixa 3 anos e meio sem se ver. Né? Claro, sempre intervalos dessas vezes que eu vim para o Brasil, tu veio para a Alemanha. E então deixa a gente saber nos comentários agora se vocês têm, ou que tipo de relacionamento à distância vocês têm, tipo, quais países estão envolvidos. Também deixa um like para o vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal. E tem muito mais a dizer sobre relacionamento à distância. Tem toda essa questão de o que acontece se tu briga 10 mil quilômetros. Tem a questão de a família da outra pessoa. Tipo, alguém tem que vir a partir de um momento para o continente do outro, né? Como gerenciar tudo isso. Tem muito mais tópicos. Então, se vocês têm algo específico que vocês querem saber de pessoas que passaram por tudo isso, então deixa a gente saber nos comentários. Se é uma coisa de valor, entenda que tudo que tem valor precisa ser construído e a gente precisa se sacrificar, a gente precisa colocar tudo de nós naquilo, que foi o que a gente fez, e eu acho que isso foi o fator determinante de dar certo, e eu não me arrependo de nada disso. Se tem uma coisa que eu acho que eu acertei na minha vida foi isso, e eu sei quanto sacrifício eu tive que fazer para estar nessa relação, o quanto eu era nova e tive que abdicar de muita coisa, e não é porque tu tá num relacionamento à distância que tu não pode viver. Eu vivi bastante, eu saí em festa, eu saí com minhas amigas, sempre fiz tudo, porque a gente sempre foi muito claro um com o outro de respeitar e entender que cada um tem sua vida e tá tudo bem. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu quer saber mais sobre relacionamento à distância ou relacionamento em geral, deixa aqui nos comentários, a gente vai adorar saber. E fica aqui no canal pra gente falar, compartilhar da nossa jornada, para que tu possa estar melhorando teu relacionamento, conhecendo um pouco de nós e agregando na tua vida. Então é isso, até o próximo vídeo.